Bom dia, crianças! Tudo bem? Bom, vamos começar hoje mais um culto infantil. Mas antes a gente tem que fazer a posição de oração. Posição de oração. Vamos orar? Fechar os olhinhos? Pai, muito obrigada por esse dia, Pai. Obrigada por esse domingo lindo que o Senhor fez pra gente. Te pedimos por esse culto, Pai, que o Senhor o receba, Pai. Nós fazemos de coração para Ti, Senhor, louvamos a Ti. Muito obrigada por tudo, Pai. Que o Senhor abençoe o mensageiro de hoje, Pai. Os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém. Posição de oração. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, por tudo que o Senhor fez por nós, porque o Senhor nos abençoou, criou a gente e o mundo. Em nome de Jesus, amém. Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais uma aulinha, né? Vamos falar sobre uma história na Bíblia, da Palavra de Deus, essa palavra que nós tanto amamos. E hoje a gente vai contar, vai aprender a história do profeta Jonas. Uma história muito legal. Eu acho que a maioria já ouviu falar, já conhece. Para aqueles que já conhecem, a gente vai relembrar. E para aqueles que ainda não a conhecem, a gente vai contar essa história muito legal. Amém? Mas antes a gente vai orar. Vamos agradecer a Deus? Amém? Fechar os olhinhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti por mais um dia de vida. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por tudo que Tu tens feito pelas nossas vidas. Pedimos, Senhor, que Tu possas abençoar essa aula, para que ela possa edificar as nossas vidas e os nossos corações. Por tudo nós te exaltamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Então, antes também da gente começar a historinha, vamos ler um texto, né, que vai nos orientar hoje acerca dessa aula que nós falaremos. Amém? Então, a gente vai ler Salmos 66, versículo 7. Salmos 66, versículo 7. Diz assim: Ele, em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Amém? Mas quem foi o profeta Jonas, tia? Conta essa história pra gente. Então foi assim, Jonas era um profeta, né, que vivia muito antigamente, lá naquela época lá de Israel, né, muitos anos atrás. Então esse profeta, ele pregava, ele falava de Deus, ele levava mensagens vindas de Deus para as pessoas. Mas um certo dia, Deus chamou Jonas e falou com ele. E disse assim: Jonas, eu quero que você vá a Nínive e vá pregar para aquele povo. E diga para eles que eles precisam parar com essa maldade, porque eles estão aborrecendo a mim. Então Jonas, né, já conhecia a história do povo de Nínive, que era um povo terrível, um povo muito mau, que fazia coisas que não agradavam a Deus. E esse povo permanecia, né, fazendo aquelas maldades sem se importar com absolutamente nada. Mas Deus, como misericordioso que ele é, o que ele fez? Mandou que Jonas fosse a Nínive para pregar para aquele povo. Mesmo ele sendo um povo mau, um povo ruim, né, Deus ainda queria tratar com eles. E escolheu o servo Jonas para que fosse cumprir essa missão. Só que Jonas, o que ele fez?
Jonas, ele não gostava daquele povo, né? Ele achava aquele povo muito cruel e que ele não merecia o perdão de Deus. O que Jonas fez? Ele fugiu, ele foi embora. Ele simplesmente não quis ir a Nínive pregar o evangelho. Aí o que ele fez? Ele foi e se escondeu de Deus. Olha só, né? Veja se tem como a gente se esconder de Deus. Pois foi o que Jonas tentou fazer. Ele foi, né, a Tarsis e viu, né? Na verdade, ele viu que tinha um barco, né, saindo. Ele queria fugir, se esconder de Deus. Então ele foi, pegou um barco na direção totalmente contrária à cidade de Nínive. Ele foi para Tarsis. Ele entrou nesse barco, né? Um barco que nem era para ele estar dentro do barco, só tinha marinheiros, né? Só tinha tripulação mesmo, mas ele conseguiu entrar naquele barco. Ele entrou naquele barco e simplesmente, né, começou a mover as águas de uma forma muito forte. Começou a mexer, ondas, né, muito grandes, e o barco começou a balançar de uma forma tão assustadora que a tripulação daquele barco temeu muito. E cada um começou a orar pelos seus deuses, pedindo misericórdia, porque eles já não sabiam o que fazer. Eles estavam pensando, mas por quê? O que aconteceu? A gente estava vindo tão bem e de repente essa tormenta, será que a gente vai morrer? O que será que nós fizemos de errado? Então eles começaram a perguntar para os deuses dele, que não era o mesmo Deus de Jonas, o que será que está acontecendo? E de repente eles desceram ao convés, desceram lá na parte de baixo lá do navio, e estava lá Jonas, dormindo profundamente, sem se importar com absolutamente nada. E ele foi acordado, né, pelo responsável lá pelo barco. Mas como? Por que você está dormindo? Você não está vendo o que está acontecendo no navio? Né? O comandante foi lá e falou com ele, levante-se, eu preciso que você também faça uma oração para o seu Deus. Pense em nós, o navio vai ser destruído. Você não pode continuar dormindo, você precisa acordar. E ele, já sabendo o porquê daquela tormenta, o porquê daquela tempestade, ele foi e falou para o comandante, essa tempestade é por minha causa, né? Eu sou um hebreu, um servo de Deus, e eu estou aqui fugindo dele. Então, eu preciso, né? Assim que eu sair do barco, a tempestade vai se acalmar. Só que eles, né? Mas, poxa, jogar um homem ao mar assim, né? Coisa chata, né? Triste. Vai jogar para morrer numa tempestade dessa. Eles ainda resistiram um pouco, tentaram com as suas próprias mãos mudar aquela situação, né? Tentar tirar a água do barco, né? Fazer com que a tempestade acalmasse, mas nada acontecia, nada mudava. E o que eles fizeram? Jogaram Jonas ao mar, né? E naquele momento, no exato momento que Jonas foi jogado ao mar, a tempestade acabou. O mar ficou calmo, o vento cessou e o barco ficou tranquilo. E aqueles marinheiros, né, que serviam outros deuses, ficaram pasmos. Mas o que aconteceu? Como é que pode, né? E reconheceram a soberania de Deus e o adoraram, né? Porque como é que pode um barco desse estar nessa condição? E a partir do momento que a gente jogou Jonas ao mar, o que aconteceu? O mar se acalmou. E foi o que aconteceu. Então Jonas, né, ao cair no mar, estava lá descendo, né, nas profundezas do mar, um peixe enorme, gigantesco, porque tem que ser um peixe muito grande, né? Porque a gente já comeu peixe, a gente come peixe, né? Mas alguém já comeu um peixe do tamanho do tubarão? Alguém já viu um tubarão? Aqui até no centro tem, né, do Rio, a gente tem um lugar que tem como ver uns peixes grandes, mas certamente era um peixe muito maior do que qualquer peixe que a gente já tenha visto. Porque ele ficou lá dentro do peixe, né, sem que o peixe mastigasse ele, comesse, fizesse nada. 3 dias. Ficou vivinho lá 3 dias, refletindo, orando, pensando, né, no que ele havia feito. Porque o que ele fez não foi correto, né? Ele teve uma orientação, ele recebeu uma missão de Deus, ele aceitou e ele deveria ter ido à cidade
para fazer aquilo que Deus mandou. E ele simplesmente, além de desobedecer, ele quis se esconder de Deus, mas não conseguiu, né? Então ele ficou 3 dias dentro daquele peixe, refletindo, pensando, e após 3 dias, Deus mandou que o peixe cuspisse ele de volta. E ele foi, né, lançado à praia. Então, chegando lá, ele foi, né, rapidamente em direção a Nínive. E quando chegou a Nínive, o que ele fez? Ele falou, né, com aquele povo: olha, vocês precisam se arrepender. Se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir todos vocês. Então, ele foi lá, falou com o povo, né, totalmente movido, né, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, aquela palavra dele impactou de forma imediata aquele povo. Então, eles entenderam no momento que ele disse que eles precisariam mudar de vida. E eles se arrependeram, né, se vestiram de cinza, né, se humilharam, se ajoelharam, oraram e pediram perdão a Deus. E o que Deus fez? Os perdoou, né? Porque a gente serve um Deus que ele é maravilhoso. E ele perdoa todas as coisas. Então, o que nós aprendemos com essa aula, né? O que aprendemos com a história de Jonas? Que Deus, ele dá uma missão para cada um de nós. E nós não podemos fugir dela. Né? Nós devemos ser obedientes, devemos entender o propósito de Deus para as nossas vidas e cumprir, né? E não fazer como Jonas, fugir, né? Ah, não, mas eu não aceito, essas pessoas não merecem perdão, mas essas pessoas não merecem, né, serem salvas, essas pessoas são muito ruins, muito cruéis, mas isso não cabe a nós julgar, né? Quem julga essa condição é Deus. Então Deus queria, né, que aquele povo se arrependesse, porque Deus queria aquele povo para si. E foi o que aconteceu, né? A partir do momento que ele cumpriu a orientação de Deus, né? E aquilo realmente aconteceu, né? O povo se arrependeu e o propósito de Deus foi cumprido. Então nós não devemos permitir, nós não devemos deixar de cumprir aquilo que Deus nos mandou fazer. Se Deus nos deu uma ordem, né? Vai lá, prega o evangelho, vai lá, anuncia, né? Onde você estiver, é na sua escola, é na sua família, né? Lendo a palavra. Então é muito importante que a gente entenda qual é a nossa missão, né? Então Deus, ele é um Deus perdoador, é um Deus que é maravilhoso, mas nós devemos entender que precisamos ser obedientes, porque os que obedecem agradam a Deus. Então, gente, para fechar, vamos aqui deixar um texto também, né, que fala aqui na palavra de Deus, no próprio livro de Jonas, Jonas 2, versículo 9. Fala assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, nós não podemos julgar se é ou não é aquele povo, se eu falo ou não falo para aquela pessoa. A salvação pertence somente a Deus. E nós devemos cumprir o voto que fizemos com Ele. Amém? Fiquem com Deus. Tenham uma semana maravilhosa, abençoada. Espero que em breve nós possamos estar juntos. Fiquem com Deus. Faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia, faça a oração. Se quiser crescer.